Eu não tenho mais medo de você. Eu sou viado mesmo. E daí? O que você tem a ver com a minha vida? Vocês já tiraram tudo que eu tinha. O meu pai não me aceita do jeito que eu sou. Ele me deserdou, me expulsou de casa. Agora a rua é a minha casa. Eu não tenho mais medo de você. Meu nome é Nala Mirella Mainardi da Silva Gomes, sou nascida e criada em São Miguel dos Campos, tenho 34 anos e sou a primeira pessoa trans feminina a ser retificada na minha cidade. Com isso abrindo portas para que outras pessoas pudessem se retificar também e ter um pingo de dignidade, para que as pessoas passem a nos respeitar como somos, elas, delas. Olá, gente, eu sou William Miqueias, tenho 20 anos, sou da cidade de São Miguel dos Campos, Alagoas. O preconceito, na verdade, me afetou muito, de forma muito cruel, Até a minha aceitação, eu me vesti como mulher, foi um processo muito doloroso, pessoas olhares estranhos pra gente de forma cruel, E isso me deixava, na verdade, muito contraída um pouco em ser quem eu sou, em me tornar quem eu sou hoje. Até hoje na sociedade mesmo, até hoje no meu trabalho, que eu não consigo ir me vestido de mulher, e isso me afeta muito, sabe? Porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, que é me vestir como mulher, ser mulher e passar a ser um masculino, Então isso me afeta muito. Gente, é desconfortável. O quanto é desconfortável você não se sentir bem dentro de uma roupa masculina, vai se sentir bem, vai se sentir abraçado dentro de uma roupa feminina. E hoje eu não tenho esse abraço nem emprego, nem sociedade, nem nada. Eu me sinto abraçado, na verdade. Sim, eu sofri preconceito, não pela pessoa, mas pela família da pessoa. Eu tive um namorado, na verdade. Foi meu primeiro namorado. E aí a gente tinha um romance muito bonito, era um sentimento muito lindo, de verdade. E ele foi ofuscado, enterrado pelas os familiares dele, que não aceitavam que ele tivesse um relacionamento comigo. Quando eles descobriram, gerou um problema grande, afastaram ele de mim. E algumas vezes, e depois disso, a gente não se viu mais, o sentimento não conseguiu perdurar, Hoje tomamos rumos diferentes, mas continuamos amigos. E é isso. Creio eu que eu tenho uma força inabalável, muito grande, mas me sentir sozinha, creio eu que sim, Porque antigamente eu tinha um apoio muito grande da parte familiar de mãe, de pai. A gente sabe que a gente é um pouco mais rude com eles, Então me sentir sozinha, às vezes a gente chora, a gente fica triste, por se sentir justamente sozinha, não abraçada por família, não abraçada por sociedade, não abraçada por patrões. A gente fica um pouco sim, a gente se sente um pouco sozinha, mas creio eu que desistir, esse não é o meu foco. Inclusive eu tenho uma força surreal, É que eu sempre digo, as pessoas LGBTQIAP+, têm uma força inabalável, porque a gente, para suportar tudo que a gente suporta, a gente tem que ser bastante forte mesmo, entendeu? Eu vi outras pessoas serem meio que massacradas, preconceituosamente, mas comigo não aconteceu. Eu acho que porque o meu pai tinha um nome forte empresarialmente aqui em São Miguel, e aí as pessoas passavam a meio que respeitar. Na época que eu me assumi, não era mais novidade para muita gente,
existiam já há muito tempo pessoas homossexuais e São Miguel era uma cidade pequena, mas já meio que aceitava você ser gay. Agora, passar para o trans era uma outra situação bem diferenciada. E aí, o que me marcou? Uma vez eu fui convidada para ir para um barzinho aqui, que eu nunca fui muito dessas coisas, mas quando eu era mais jovem eu gostava. E aí eu fui para um barzinho e nesse barzinho eu já tinha problemas desde criança em utilizar banheiros masculinos, né? Quando criança eu não gostava de ir porque eu tinha amigos que diziam que eu já tinha trejeitos femininos e que eu ia para o banheiro masculino para olhar as partes dos meninos. E aí isso me constrangia muito, eu parei de ir ao banheiro. Eu só utilizava o banheiro quando eu ia para casa. E aí já eu já homossexual, né, no auge dos meus 18 anos por aí, fui nesse barzinho, chegando lá eu vi que não tinha ninguém no banheiro feminino. E aí eu peguei e disse, não, já que não tem ninguém, eu vou utilizar. Fui lá rapidinho. Nisso, os amigos que estavam comigo também vieram. E o rapaz que tomava conta do lugar, que era o garçom na época, me chamou à parte e fez, olha, vou te pedir que não vá no banheiro e tal, porque eu só trabalho aqui, você pode constranger as pessoas. Eu disse, não, tranquilo. Peguei a informação dele, fui embora, não por ignorância, por nada, porque simplesmente eu não era aquilo, não era para mim. Fui embora para casa. E aí foi daí que despertou o meu desejo de ter... como é que eu vou conseguir aquele acesso? Como é que eu vou chegar lá? Eu tenho muitos traumas em relação a isso desde a infância. Utilizar banheiros entre o feminino e o masculino. Acho que, como dizem, acho que mãe sempre é a primeira a descobrir. Na verdade, eu sempre gostei de algo feminino, eu sempre gostei de algo de mulher, de me sentir mulher, de, como sempre dizem, de brincar de boneca, de brincar de tudo, de ir mulher. Eu nunca me senti confortável brincando com homens, nunca me senti. Então, a minha família me aceitou de forma agradável, né? Pai que às vezes é um pouco, né? E hoje, como minha mãe só teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher, que hoje a gente se torna gays. Eu sou um gay afeminado e eu tenho outro irmão que é gay também e tem uma mulher. Então, para o meu pai aceitar foi um pouco lento, mas a minha mãe abraçou de forma surreal. E aí, na gestão passada, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, eu encontrei com a assistente social que ela me falou que estava trazendo para São Miguel um projeto que as pessoas que eram trans poderiam fazer retificação de nome. E aí eu corri atrás disso, fui a primeira trans feminina retificada em São Miguel. E a partir de mim, outras pessoas conseguiram fazer retificação também. Isso me marcou muito, né? Essa história do banheiro, porque a partir daí hoje eu tenho acesso a um banheiro feminino, mas olha como é traumatizante eu não digo por mim, porque por mim foi traumatizante, mas imagine você ter um filho ao qual ele não pode usar nenhum banheiro nem outro, né? É traumatizante demais. Eu carrego esse fardo da minha infância, mas que com o tempo, depois da minha retificação, eu consegui assimilar as coisas e ir equilibrando. Passei por vários desafios na minha vida, desde quando eu acho que não me tornei gay, porque inclusive quando eu era gay eu tinha uma penca de amigos muito grande ao meu redor, mas quando eu comecei justamente a me vestir como mulher, a me sentir uma mulher, foi diminuindo a quantidade demais, sabe? Foi baixando o nível muito. E quando a gente... Então, quando eu era um gay e se vestia como masculino, eu tinha amigos, colegas de curtição, de sair, de brincar e tal. Depois que eu passei a me transicionar, na verdade, a me sentir como mulher, a se vestir como mulher, a colocar brincos, pulseiras, roupas de mulher, os amigos foram diminuindo muito. E eu acho que isso é se sentir sozinho. Acho que mas nunca me deixou abalado em questão de desistir. Mas se sentir sozinho a gente se sente muito.
E quando eu passei a declarar minha religiosidade, aí que foi diminuindo mais ainda. A gente que é gay, que é da comunidade LGBTQIAP+, e se torna candomblessista, aí que as pessoas deixam de vez, né? Porque dizem que a gente adora o demônio, que é uma sociedade muito apedrejada, sabe? Então, é isso. Aí, como eu tava te falando, uma pessoa não sai de casa pra espancar, pra ser preconceituoso, pra fazer mal a outra pessoa, a não ser que ela tenha um problema dentro de si resguardado, né? Vou citar como exemplo a situação que eu vivi quando eu era mais nova, antes de eu me assumir homossexual. Eu fui na casa de uns parentes, era uma ceia de Natal, e aí, desde cedo, eu já era rapazinho e tal, e desde cedo davam uns rumores assim, vem fulano de tal. O que é que tem fulano de tal? É porque dizem que ele é homossexual e tal, pra ficar naquelas chateaçãozinhas que a gente sempre passa, a gente que é homossexual passa. E aí, estavam dizendo que o cara só andava com o carro dele cheio de homens, né? Que era por isso que as pessoas falavam que ele era homossexual. E essa pergunta foi até meu pai que fez. Mas por que dizem que ele é homossexual? Não, porque ele anda com o carro cheio de homens. A justificativa que foi dada era porque ele era dono de um negócio de construção civil e ele precisava dos rapazes para descarregar e carregar o carro. Enfim, à noite tivemos uma ceia de Natal. Esse senhor trouxe a família dele, né? Trouxe mulher, filhos e netos. E trouxe um outro rapaz com ele. O rapaz falou com todo mundo, mas quando sentou na mesa ficou cabisbaixo, ficou triste e tal. E aí levantou e perguntou para um parente meu: eu posso ir no banheiro? E o meu parente foi e falou assim: pode, ficar ali em tal lugar e tal. E assim que esse rapaz foi, o senhor que tinha trazido ele foi atrás. E quando os dois voltaram, o rapaz estava com a cara mais fechada ainda. E aí meu parente perguntou o seguinte: fulano, o que é que tá acontecendo? Você não gostou? Aconteceu alguma coisa? Você tá tão triste aí? Antes do rapaz responder, o senhor se levantou da mesa e falou: não, porque ele é mal agradecido, ele é um safado. A gente traz para uma festa dessa e é assim que é dessa forma que paga, me matando de vergonha, não sei o quê. O rapaz engoliu tanto aquilo ali, acho que já essas situações de constrangimento já estavam tanto sufocando ele, que ele do nada ele fez assim: olha, o senhor quer saber a verdade? Eu tenho família, eu tenho mulher, eu tenho filhos para criar e eu dependo desse emprego. Mas tudo tem um limite. E aí não era para eu estar aqui, era para eu estar na minha casa. É Natal, eu queria estar com a minha família, mas eu sou obrigado a estar aqui por causa desse senhor, para manter meu emprego. Para manter o meu emprego, eu tenho que estar aqui em locais que eu não quero e estar mantendo relações sexuais com esse senhor. Não foi dessa forma que ele falou, né? Eu tô falando aqui meio que educadamente, mas ele falou palavras de baixo calão mesmo. E aí a mulher do cara olhou pra ele e fez: de novo fulano? E o rapaz olhou assim pra ela e disse: infelizmente é o que eu venho passando. E aí o meu parente se levantou e disse: não, vamos conversar e tal. A gente vê, rapaz, você quer ir pra casa, você quer ver sua família, eu arrumo um carro pra você ir pra casa e tal. E aí com aquilo eu percebi que é como eu falei, que o oprimido, ele foi um opressor, ou ele quer ser um opressor um dia. O sonho dele é ser um opressor, porque nesse caso a pessoa, o gay, o homossexual, ele estava oprimindo uma outra pessoa. Mas por quê? Porque no passado ele também foi oprimido, né? E aí com isso, né, depois de ver toda aquela cena, o constrangimento daquela pessoa, eu não queria aquilo pra mim. Foi quando eu assumi, né, resolvi que quando a minha mãe me questionasse, eu iria dizer: olha, eu sou homossexual. Porque eu não queria passar por aquele constrangimento, eu não queria entrar no papel nem do opressor e nem do oprimido. E graças a Deus a minha vida andou sem nenhum desses dois papéis. Nunca, eu jamais resolveria meus problemas e bebendo, usando droga, jamais. O meu foco foi sempre crescer, né? Eu acho que pra gente ser uma trans declarada, uma travesti declarada, né, a gente não deve esquecer problemas usando drogas, bebidas, não. A gente tem que ir pra um âmbito da vida, entendeu? A gente tem que pular de nível, né? Isso deixa a gente bastante segura na sociedade. E aí,
Depois disso, eu resolvi que eu ia assumir pra minha mãe quando ela me questionou. Eu nunca tive coragem de falar, mas eu entendi que quando ela me questionasse, eu ia falar o que eu sentia. E aí um dia houve uma situação e ela me perguntou, eu disse, mãe, não dá mais pra esconder, eu sou homossexual. Minha mãe chorou 3 dias, ficou sem falar comigo um bom tempo, a gente ficou se engalfinhando, vamos dizer assim, porque ela não me entendia e eu tinha a mente muito jovem, também não conseguia entender o posicionamento dela. Meu pai foi mais de boa, né? Quando eu me assumi gay, minha mãe chorou muito e meu pai foi quem foi mais de boa. Mas quando eu passei a ser trans, né? Quando eu me assumi trans, para meu pai foi mais difícil, que ele trabalhava num meio hostil, né? Onde só tinha homens e o falatório era sobre mim, né? Muitas vezes ele chegava em casa chateado e, segundo a minha mãe, às vezes ele até me excluía. Quando as pessoas perguntavam, ele não dizia que eu era filho, por conta dessas situações que ele queria evitar. Mas às vezes, eu acho que Deus iluminava a cabeça dele, não sei, e ele demonstrava o maior orgulho do mundo. Isso, com o passar do tempo, eles foram se acostumando, eles foram aceitando, né? Minha mãe, no caso do trans, eu achei que ela foi mais de boa, mas com o tempo tudo deu certo, graças a Deus. Eu ainda consegui ouvir palavras bonitas da parte do meu pai, antes dele falecer. E é isso, né? Essa foi a minha parte de transição gay para trans. Não é fácil, não é uma vida que a gente escolhe, né? Ninguém escolhe ser maltratado. A gente precisa passar por certas coisas e às vezes a sociedade só ajuda a piorar. Enfim, é isso. Se você ainda sente olhares de julgamento até hoje. Pode falar. Olhares de julgamento a gente a todo instante, né, na verdade. Ao sair, a curtir, até do local de trabalho, né, a gente tem esses olhares de julgamento, sim, e isso incomoda a gente de uma forma muito desconfortável, né? A gente não pode ir no supermercado que já ficam olhando troncho, com olhares de julgamento pra gente, sim, e isso é muito desconfortável. Senti, sim. Quando eu me separei não, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, a minha mãe disse uma coisa que pesou muito pra mim. Que ela disse assim, um dia você vai procurar saber o que é o colo de uma mãe e você não vai ter, né? E aí a vida me ensinou o que era um colo de uma mãe, né? Porque de amigos, pra estar dizendo, eu gosto de você dessa forma e tal, você vai ter muita gente, mas na hora da dificuldade, é aquela história, né? O sangue quando não dói de dia, dói de noite. E aí, quando a gente passa a ser trans, que você começa a injetar hormônios em você, você sente disforias, né? Uma hora você quer ter um peitão, você quer ter um quadrilzão, você quer ser uma mulherzona. Mas do nada vem uma disforia que dá uma crise de choro, você quer abandonar tudo, você não se aceita, a sociedade não te aceita, você começa a criar, enquadrar uma torre de problemas. E aí você começa a pensar se aquilo ali vale a pena. E aí quando você se sente só. Mas eu sempre fui eu sempre tive muita fé em Deus. Eu sempre fui muito fervorosa. E aí eu sentava, eu orava, eu conversava com Deus, eu colocava meus pensamentos no lugar. E aí eu ia conseguindo suprir esse vazio. O meu vazio, né, que a minha mãe tinha deixado na época, eu consegui suprir ele com a presença de Deus em mim. Conversar com Deus, estar com Deus, era que supria esse vazio, né? Então eu consegui equilibrar a minha mente a partir daí. Não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que sente, não é todo mundo que foi criado numa fé. Às vezes as pessoas são criadas e só ouvem o nome Jesus ou Deus. E aí isso te afeta. É quando as pessoas se enforcam, é quando as pessoas se matam, é quando ser trans, ser gay não é fácil. Entendeu? E quando você não tem um apoio espiritual ou físico, ou nenhum dos dois, dificulta muito a sua vida. Gravando. Houve uma situação, um tempo atrás, que eu fui a Arapiraca, viajei com meu pai de santo, Cássio, e eu fui vestido de mulher, e ao meio tempo, né, dele comprar as coisas, de candomblé, roupa, tecido, essas coisas. E ao voltar, a gente veio de van, né? E tinha um homem assim,
vendendo, acho que era balas. E meu pai santo tava em um banco ao meu lado e eu estava sozinho no outro. E esse homem entrou e ele olhou pro meu rosto e disse assim: você é um homem, vocês não podem usar batom não, porque vocês são do diabo. Acho que você foi de Satanás, foi uma coisa assim. Então daí eu não tive reação nenhuma, fiquei bastante abalada, fiquei triste. A lágrima veio, mas voltou, tava no meio de várias pessoas. Mas daí meu pai, como pai, veio, me abraçou, falou com o homem umas palavras pra ele. Então foi um momento que marcou muito a minha vida, sabe? Porque daí eu nunca tinha sofrido uma transfobia na vida. E essa transfobia, quando veio, me deixou bastante abalado, porque daí eu jurava que eu não iria passar por isso. Mas meu pai, como pai, me abraçou muito, né? Sinto muito agradecida por ele. Eu acho que enfrentar desafios a gente enfrenta todos os dias, né? Independente de ser gay, lésbica, trans, negro, branco, você enfrenta desafio todos os dias. Enfim, eu sempre fui muito cuidada, né? Quando eu saí da casa dos meus pais, meu pai, ele meio que me assumia. Eu não precisava trabalhar, ele me bancava, né? Da forma dele. E aí, desafios reais, eu acho que não. Eu tinha desafios cotidianos como todo mundo tem, né? E em questões de vício, eu sempre tive um pilar familiar muito elevado. Para mim era tudo ali. Meu sonho, desde criança, era ter uma família como a minha família. E aí, na minha família, ninguém fumava, né? Pelo menos na casa dos meus pais, ninguém fumava. A única pessoa que bebia era meu pai. E ele bebia socialmente. Então, era aquilo que eu queria pra mim. Se eu tivesse que beber, eu beberia socialmente. Eu não extravasei nada das minhas dores em questões de vícios por conta disso, porque eu tinha eles como exemplo. Entendeu? Se eu precisasse chorar, eu choraria à parte. Se eu precisasse beber, eu beberia à parte. Mas nada que eu expusesse como um vício. Com o tempo, por brincadeira de adolescente mesmo, eu comecei a fumar, né? Mas aquilo ali não era pra mim. Então, de fato, que uma noite eu acordei com muita falta de ar. E aí eu decidi naquele dia, eu falei pra Deus que se eu amanhecesse bem, eu não ia nunca mais fumar. E de lá pra cá já vão 9 anos. Eu deixei de fumar e hoje não sinto a menor falta. Meu marido, às vezes, ele também era fumante, às vezes fumava, às vezes parava de fumar. E ficava nesse entorno de voltar, né? Ele disse que eu tenho a mente muito forte. E eu digo que não. Não é mente forte. É que assim, é você centralizar o que você quer pra sua vida. E aquilo ali não era pra mim. Então hoje eu posso dizer a você, eu não tenho vício nenhum. Gravando. A nossa sociedade, no tempo de hoje, sofre muito com a transfobia, com a violência, com o estupro, né? E isso nos deixa bastante abalada, né? Várias pessoas encontradas mortas em vielas de rua, estrupadas, né? Eu vendo no site que 4% da nossa comunidade trabalha em trabalhos formais, 6% trabalha em trabalhos informais e 90% trabalha em prostituição, né? Então, o que será da gente daqui a alguns anos, né? Se uma prefeitura não oferece um emprego, que justamente na minha cidade só existem 2 transexuais trabalhando. Então, nós que somos travesti, que nem eu, que me sinto mulher, tenho que me deslocar da minha cidade, onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto abraçada, para ir trabalhar em outra cidade grande, em outra cidade que são inúmeras mortes, são inúmeras falta de respeito, transfobia. Isso me deixa bastante magoada real. Então, até hoje, a gente sente, como eu falei nas outras vezes, sempre vai ter alguém que não vai dormir bem, que vai acordar e vai pra rua te julgar de alguma forma. É a roupa que você usa, o que você fala, o que você veste, o que você calça. A pessoa vai de alguma forma te julgar. Por exemplo, eu trabalhava um tempo atrás com
marcação de identidade. Quando o agendamento era presencial, você podia vir com a maior e melhor educação do mundo. Enquanto tinha ficha, eles eram super gentis. Mas acabou a ficha, de imediato você é trucidade. Eles já, viado safado, esse viado, não sei o que. Da próxima vez que eu vier aqui, se não me der uma ficha, eu vou arrancar o pescoço dela, e não sei o que. E às vezes, é como eu falo, né? A sociedade te paga da forma como você paga ela também. Tinha gente ali na fila, as próprias pessoas eram que me defendiam, né? Como eu tratava todo mundo bem, tinha gente que dizia assim, rapaz, respeita a menina, né? Não deu ficha, não é porque não acabou porque ela quis, não, acabou porque tem um tempo de acabar. E aí eles, sabe, se tinham ali uma contenda entre eles próprios, os próprios requerentes. Graças a Deus acabou, mas é só para mostrar para você que enquanto você serve, você é uma pessoa maravilhosa. A pessoa esconde o preconceito, mas você passou a não servir, ela vai te alfinetar de alguma forma, entendeu? E para as pessoas, ser homossexual, ser trans, ser preto, ser gordo, é uma falha, né? Na cabeça deles é uma falha. Então, se eles tiverem a oportunidade de apunhalar com aquilo ali, eles vão apunhalar você dessa forma. O preconceito, ele, infelizmente, enquanto não se fizer alguma coisa, ele vai perpetuar ainda por muito tempo e tá dentro das pessoas. Se você não se trata, você não pode tratar ninguém. Você primeiro tem que se tratar e se corrigir, se policiar em ações que você pratica. E isso aqui ao máximo. A partir do momento que você coloca assim, eu tô vivendo, que você se coloca no preconceito, eu tô vivendo isso porque eu sou trans, tô vivendo isso porque eu sou preto, tô vivendo isso porque eu sou gordo. As pessoas vão te colocar daquele jeito. Então, se trate para poder você tratar o próximo.